Aquilo deveria ser apenas mais um turno comum no restaurante. Mais um dia de bandejas, pedidos repetidos e gorjetas escassas. Mas tudo mudou em questão de segundos, no exato momento em que Marina viu uma foto guardada dentro da carteira de um cliente desconhecido. Uma imagem que fez seu coração congelar. Era o rosto da sua mãe, ali, dentro do objeto de um homem que ela nunca tinha visto antes. Antes de continuarmos, se inscreve no canal, deixa o like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Mas o mais estranho nem foi isso. O que realmente fez seu corpo estremecer foi o modo como aquele senhor olhava para a foto. Era como se, naquele pedaço de papel antigo, ele carregasse uma vida inteira. O olhar dele não era de nostalgia, era de luto, de ausência, de amor, talvez, mas de uma dor funda e silenciosa. Disso Marina tinha certeza. O restaurante tinha aquele charme retrô que só os diners antigos conseguem manter. Lustres arredondados pendiam do teto, lançando uma luz quente e suave sobre as mesas de fórmica vermelha e bancos de couro. Um cheiro de batata frita e bacon pairava no ar, misturado com o som baixo de um rádio tocando baladas antigas. Garrafas de ketchup e mostarda repousavam sobre os balcões ao fundo e o ambiente, embora rotineiro, parecia congelado no tempo. Marina, com seu uniforme amarelo de gola branca e botões arredondados, inclinava-se levemente sobre uma das mesas. Seu coque castanho escuro, preso com firmeza, revelava a tensão em sua postura. À sua frente, um hambúrguer fumegava no prato ao lado de uma porção generosa de fritas. Ao lado, um copo de refrigerante com canudo listrado vermelho e branco. Era para ser só mais uma pausa rápida, até que a campainha sobre a porta soou. Ele entrou devagar. Um homem de aparência refinada, talvez na casa dos 60 ou 70 anos, cabelos grisalhos bem penteados, terno azul marinho impecável, camisa azul clara e uma gravata com pequenos padrões. Seus olhos não procuravam nada, pareciam perdidos em algum ponto do passado. Sentou-se em uma mesa no canto, como se já soubesse que ninguém viria. Marina pegou o bloquinho e seguiu até ele. Sorriu com a expressão automática de quem atende dezenas por dia. Ele respondeu com um leve aceno de cabeça e pediu seu prato com um tom de voz baixo e educado. Tudo seguia o normal. Até que ele, com naturalidade, retirou a carteira para pagar adiantado. Foi então que o mundo parou. Ao abrir o couro escuro do acessório, uma foto escapou parcialmente de um dos compartimentos, e bastou um relance para que Marina sentisse o ar lhe faltar. Aquela imagem era sua mãe, jovem, sorridente, com o cabelo castanho claro preso de forma simples, exatamente como no único retrato antigo que Marina guardava ao lado da cama desde a infância. Seus olhos se arregalaram, as mãos tremeram visivelmente, e o copo de refrigerante quase tombou sobre a bandeja. Ela não conseguia tirar os olhos daquela imagem. O homem, no entanto, não percebeu o choque dela. Seus olhos estavam fixos na foto, e seu rosto sério agora transbordava uma melancolia muda, quase sagrada. Era como se aquele retrato fosse um relicário de algo que ele nunca conseguiu superar. Marina sentiu algo quebrar dentro de si. Nunca, em toda a sua vida, ouvira a mãe falar sobre sua juventude. Quando perguntava, ela desconversava, mudava de assunto. Dizia que o passado já passou, mas agora, ali, estava uma pista concreta de um tempo que havia sido escondido. Intencionalmente, ela sussurrou por dentro. Quem é esse homem? E por que ele carrega o rosto da minha mãe no coração? O ambiente ao redor continuava vivo. Talheres tilintando, risadas vindo da mesa ao lado, a música retrô ainda fluindo pelas caixas de som. Mas para Marina, o mundo parecia mudo, estático, em suspensão. A imagem daquela mulher jovem, tão familiar e ao mesmo tempo cercada de mistérios, parecia gritar dentro dela perguntas que nunca ousou fazer. Quem minha mãe foi antes de mim? O que ela viveu antes de ser só minha mãe?
E por que essa história, a que ela nunca contou, está agora diante de mim, nos olhos de um estranho? Marina tentou engolir em seco, mas sentiu a garganta travar. A bandeja ainda estava apoiada em sua mão trêmula e a batida acelerada de seu coração parecia sacudir todo o seu corpo. Naquele instante, ela não era mais apenas uma garçonete atrás de um uniforme amarelo. Era uma filha, uma mulher no limiar de um segredo que poderia desmontar tudo o que ela acreditava saber sobre a própria vida. Do outro lado da mesa, o homem, que só mais tarde ela descobriria se chamar Otávio, fechou a carteira com lentidão quase cerimonial. Era como se estivesse encerrando ali dentro algo sagrado. Por um momento, Marina achou que ele sequer tivesse percebido sua reação. Mas então, ele levantou o olhar com uma educação discreta, observando o tremor em sua expressão. "Me desculpe, está tudo bem com você?" Perguntou com voz baixa, mas firme. Ela tentou responder, mas as palavras não saíram. A garganta fechada, a mente em turbilhão. Deveria fingir que nada aconteceu? Seguir com o dia como se não tivesse acabado de ver o rosto da própria mãe no retrato de um estranho. "É que..." murmurou finalmente com a voz embargada. "Aquela foto, a mulher, qual é o nome dela?" Os olhos de Otávio escureceram. Em frações de segundo, uma sombra antiga pareceu recair sobre seu rosto. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando Marina como quem procura algo no fundo da alma. E então, suspirando com pesar, assentiu com um leve movimento de cabeça. "Lúcia", disse quase num sussurro. O nome dela era Lúcia. Eu a conhecia há muitos anos. O som daquele nome caiu como uma pedra no peito de Marina. Lúcia. Não era Luciana, nem Maria Lúcia. Era só Lúcia. Exatamente como sua mãe insistia em ser chamada. Desde menina, Marina achava curioso o fato de sua mãe nunca usar diminutivos, nem mencionar um segundo nome. Uma vez, ela perguntou se era a abreviação de algo. E Lúcia respondeu com um sorriso triste. "É tudo o que me sobrou." As pernas de Marina enfraqueceram. Sem pensar, sentou-se à frente de Otávio, sem pedir licença. Esqueceu dos clientes, ignorou o cozinheiro que fazia sinal de que o próximo pedido já estava pronto. Nada mais importava. Só aquele homem. E aquela história que, de repente, parecia ser também sua. "Como o senhor conheceu ela?" perguntou, tentando controlar a ansiedade. Otávio a encarou por mais tempo. Seus traços endurecidos começaram a suavizar. O olhar deixou de ser distante. Já não via uma funcionária qualquer à sua frente. Parecia ver algo mais. Foi em Búzios. Há mais de 30 anos, eu estava de férias no Brasil. E ela estava lá, como se fosse parte do mar. Nunca vi ninguém como ela. Tinha uma beleza serena. Mas o que mais me marcou foi o jeito que ela falava com o mundo. Havia uma gentileza, uma força, difícil de explicar. Um calor que você sentia só de estar perto. Marina não ousou interromper. Segurou a respiração. Ouvir aquele nome, naquela voz, naquela frase, era como se o tempo voltasse. Nós nos conhecemos numa tarde à beira da praia. Eu estava distraído tirando fotos e ela apareceu como quem chega devagar, mas toma conta de tudo. Começamos a conversar. E, de repente, estávamos rindo, andando juntos, compartilhando histórias bobas. Eu contei piadas horríveis, e mesmo assim ela ria como se fossem boas. Durante algumas semanas, ficamos inseparáveis. Ele sorriu brevemente, mas logo o sorriso se desfez. Eu achei que aquilo era o começo de algo maior. Pensei que ela viria comigo para São Paulo, que seguiríamos juntos. Mas, um dia, ela sumiu. Simples assim. Sem bilhete. Sem explicação. A voz de Otávio fraquejou. Seu olhar desceu para a mesa, como se enxergasse ali as lembranças escondidas sob o tampo de madeira. Como se visse a espuma do mar se desfazendo na areia, 30 anos atrás. Eu procurei por ela, por semanas, escrevi cartas, liguei para os hotéis,
Mandei recados com conhecidos, mas nunca obtive resposta. Até que um dia parei, achei que talvez ela não quisesse ser encontrada, que eu tivesse sido só um episódio breve na vida dela, mas nunca consegui esquecê-la, e muito menos jogar fora aquela foto. Marina sentiu um nó apertar dentro do peito. Uma memória antiga ecoava em sua mente. A mãe, sentada na cama, olhando pela janela, sempre com um ar distante. Aquelas noites em que ela parecia estar em outro lugar. Talvez estivesse mesmo, talvez em Búzios, talvez naquele verão. Talvez com esse homem que agora estava à sua frente, ainda preso àquela história que ninguém nunca contou. O mundo parecia girar ao redor de Marina, e ela mal conseguia se manter firme na cadeira. Cada detalhe que Otávio contava encaixava-se perfeitamente nas memórias de infância. A mãe dela, Lúcia, uma vez, durante um pesadelo, murmurou algo que na época Marina não entendeu. Eu não podia te levar. Aquele lugar não era para uma criança. Agora, aquelas palavras ganhavam um novo peso, um novo significado. Será que aquele homem elegante, sentado à sua frente com os olhos marejados, fazia parte de uma história que sua mãe havia enterrado? Uma história que ninguém jamais ousou contar? Quantos anos ela tinha naquela época? Marina perguntou com voz baixa, como se tivesse medo da resposta. Otávio hesitou, depois respondeu com delicadeza. Uns 20, talvez um pouco mais. Ela me contou que amava desenhar, mas não teve coragem de estudar arte. Usava um anel da avó e sempre escolhia as mesas próximas à janela nas cafeterias. O estômago de Marina revirou. Era como ouvir uma descrição da própria mãe, com precisão assustadora. O anel da avó, aquele mesmo com o qual ela brincava na infância, quando Lúcia adormecia no sofá. E os desenhos estavam todos guardados num velho baú no sótão, esboços de casas antigas e rostos estranhos feitos com grafite. A mãe nunca quis mostrar aquilo a ninguém. Dizia que não eram bons o suficiente. Era impossível negar. Aquilo não era coincidência. Ela não simplesmente sumiu, Otávio, sussurrou Marina, encarando-o com firmeza. Ela estava grávida. Otávio ergueu o olhar num sobressalto. Por um momento pareceu petrificado. O mundo à sua volta apagou. Era como se não tivesse escutado direito, como se seu cérebro recusasse aquela informação. Marina respirou fundo e continuou. Ela teve uma filha, me teve e me criou sozinha. Nunca mencionou o Senhor. Nunca falou sobre a Califórnia. Só uma vez, num sonho. E uma outra vez, quando disse, é tudo o que me sobrou. Agora eu entendo o que ela quis dizer. Os olhos de Otávio encheram-se de lágrimas. Não chorou, ainda não, mas havia nele uma transformação silenciosa. Algo estava se rompendo por dentro. Um gelo antigo, uma culpa esquecida, uma ausência que nunca tinha sido nomeada. Com a mão trêmula, ele puxou o talão de conta que ainda estava sobre a mesa e do bolso interno do paletó tirou uma caneta. Escreveu algo nas costas do papel, os dedos hesitantes. Sem levantar a cabeça, perguntou, qual é o seu nome? Marina, respondeu. A mão dele parou. Ele ficou imóvel por segundos. O silêncio era tão denso quanto a emoção que pairava no ar. Esse era o nome que nós queríamos dar a ela. Se um dia tivéssemos uma filha. Ele não terminou a frase. Não precisava. Os olhos de Marina ficaram marejados, mas ela também não chorou. Não ali. Ainda não. Sentia como se o tempo tivesse parado. Como se naquele instante não existisse mais nada. Nem as batatas fritas esfriando, nem o rádio tocando ao fundo, nem os clientes distraídos. Apenas ela, ele e a foto no interior da carteira, que havia aberto uma porta fechada há mais de 3 décadas. Otávio ainda segurava o papel com seu nome rabiscado. Fitava aquelas letras como se não fossem reais. Como se fossem um sonho antigo, um eco de algo que sempre quis, mas nunca acreditou que realmente pudesse acontecer. Ela nunca te falou? Sussurrou ele com voz embargada.
Marina balançou a cabeça devagar. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa, os dedos apertados com tanta força que os nós ficaram brancos. Sentia um peso crescendo dentro de si, um peso no ventre, uma âncora de verdade que a puxava para o fundo. Nunca. Ela evitava qualquer assunto do passado. Quando eu perguntava sobre meu pai, dizia que não importava, que estava sozinha, mas tinha dado conta. Eu sempre achei que foi uma escolha dela. Não foi, disse Otávio com firmeza contida. Ou não completamente. Silêncio. Do lado de fora do restaurante, o ronco de uma motocicleta estacionando ecoou por alguns segundos, seguido pelas vozes de dois jovens que entraram sorrindo. Marina desviou o olhar rapidamente para a entrada, mas logo voltou a encarar Otávio. Embora ainda se sentisse abalada, havia algo novo surgindo em seu peito, uma compreensão que nascia com cada frase. E no olhar daquele homem, ela não via frieza, via dor, um tipo de dor que não se impõe, mas que se carrega. O senhor sabia? Naquela época, sabia que ela estava grávida? Não, respondeu de imediato com um nó na garganta. Ela nunca me contou. Talvez tenha tido medo. Medo de atrapalhar minha vida. Ou talvez achasse que minha família... Ele travou. Mordeu o lábio inferior, virou-se para a janela como se tentasse escapar daquele momento. Minha família não a aceitava. Éramos de mundos diferentes. Ela era livre, criativa, intensa. E eu já estava sendo preparado para assumir os negócios da família. Meu pai disse que se eu voltasse com ela, me deserdaria. Achei que poderia enfrentar tudo. Mas antes que eu agisse, ela desapareceu. Marina o escutava sem interromper. Cada palavra era como uma peça de um quebra-cabeça que ela nunca soube que estava montando. Sua mãe era uma mulher forte. Disso, ela nunca duvidou. Mas agora, finalmente, começava a entender a origem daquela força e o preço que ela havia pagado por isso. Lúcia não fugiu por orgulho. Fugiu porque teve que escolher entre sobreviver e amar. Ela nunca mais se apaixonou, disse Marina, quase num sussurro. Nunca deixou ninguém se aproximar, nem de mim. Às vezes, ela era distante, fria até, como se tivesse algo dentro dela que ficou congelado para sempre. Otávio voltou a encará-la. Os olhos dele brilhavam, mas não deixavam cair uma lágrima sequer. Era um homem que havia aprendido a suportar perdas em silêncio, que carregava os próprios fantasmas como quem carrega retratos dentro da alma. Talvez seja por isso que eu ainda carrego essa foto comigo, depois de tantos anos, disse Otávio, com a voz embargada. Não é só por lembrança, é por esperança, de um dia revê-la, ou ao menos encontrar uma resposta. Marina respirou fundo, apoiando-se sobre a mesa de fórmica, ainda com as mãos trêmulas. A cada segundo, a realidade que conhecia escorregava por entre seus dedos. Já não dava mais para fingir que tudo era coincidência. Diante dela, sentado com os olhos marejados, estava o homem que talvez fosse seu pai. E a vida dela, até então dividida entre trabalho e casa, entre silêncios da mãe e as incertezas do passado, acabava de se partir ao meio. Mas estranhamente, naquele rompimento havia algo novo, algo que a impulsionava como uma força que crescia no peito. Um desejo incontrolável de saber, de escutar a verdade completa, de ir até o fim. Eu preciso falar com ela, disse firme. Com a minha mãe. Preciso ouvir isso da boca dela. Otávio assentiu devagar. Você tem esse direito. Por um instante, o silêncio envolveu os dois. A luz suave do diner criava sombras mornas sobre a mesa entre eles. Então, com delicadeza quase reverente, Otávio abriu novamente a carteira e retirou a fotografia. Colocou-a sobre a mesa como quem oferece um relicário. Marina inclinou-se para observar. Ali estava ela, sua mãe, jovem, vibrante, com um sorriso largo, os cabelos castanho claros dançando ao vento, o olhar iluminado por sonhos que Marina jamais conheceu.
Era como ver uma versão de Lúcia que nunca lhe fora mostrada. Uma mulher cheia de esperança, apaixonada, inteira. E então, Marina fez algo que nem ela esperava de si mesma. Levou a mão ao bolso lateral do avental e puxou um pequeno papel envelhecido, dobrado com cuidado. Um retrato antigo, desbotado pelo tempo. Era a única foto que sua mãe lhe dera na infância. Marina tinha 6 anos na época. Mostrava Lúcia sentada sozinha em uma praia, olhando o mar. Um mar cinza, melancólico, de fim de tarde, e um vazio ao redor. Colocou a foto ao lado da que Otávio havia trazido. É a mesma mulher, sussurrou. 2 imagens, 2 momentos congelados no tempo. 2 Lúcias, uma apaixonada ao lado de um amor, a outra solitária com uma filha no colo. E entre elas, 3 décadas de silêncio. Otávio olhou demoradamente as 2 fotos. Depois encarou Marina com uma ternura que atravessava o tempo. E murmurou, você é tão parecida com ela. Marina sorriu com doçura e dor, tudo misturado. Era a primeira vez que sorria desde o início daquela conversa. E o senhor, parece alguém que poderia ser meu pai. Os 2 se olharam, um olhar longo, cheio de perguntas que ainda não tinham resposta, e de respostas que ainda não podiam ser ditas. Já não havia ali um cliente e uma garçonete, só 2 seres humanos tentando juntar os pedaços de uma história partida. Marina sabia no fundo que nada daquilo acabaria ali. Aquela conversa era só o início. A noite chegou antes que ela percebesse. A brisa do fim do dia soprava fria pelas ruas, mesmo depois de um calor sufocante à tarde. Marina caminhava com passos rápidos, segurando com firmeza a foto da mãe entre os dedos. A cidade parecia passar em câmera lenta. O trânsito, os faróis dos carros, as vitrines ainda acesas, mas dentro dela tudo fervia. Uma urgência nova, não de confronto, mas de compreensão. Ela queria olhar nos olhos da mãe e perguntar, não como uma filha ferida, mas como uma mulher que, enfim, tinha encontrado uma peça perdida de si mesma. A porta do apartamento estava apenas encostada. Marina entrou devagar. Lúcia estava na sala, enrolada em um cobertor leve, sentada em sua poltrona favorita. O abajur ao lado lançava uma luz suave sobre o rosto cansado dela. Uma xícara de chá fumegava sobre a mesinha. Os olhos estavam fechados, mas Marina sabia que ela não dormia. Sua mãe sempre soube a hora exata em que a filha voltava, mesmo sem dizer. Mãe! Chamou baixinho. Lúcia abriu os olhos com calma. Sorriu levemente, como quem tenta parecer tranquila. Mas havia uma rigidez no canto da boca. Já terminou o turno? Perguntou, tentando manter a normalidade. Marina não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na imagem que trazia nas mãos. Sem pressa, aproximou-se da mesinha e colocou com cuidado a fotografia ao lado da xícara de chá. Eu queria que você me explicasse uma coisa, disse suavemente. Lúcia abaixou os olhos e, assim que viu a imagem, congelou. Por um segundo, pareceu que o tempo voltou. Os dedos dela se contraíram ao redor do cobertor. As pupilas se dilataram. O silêncio ficou denso. Ela reconheceu imediatamente a foto. Era ela, na juventude, a imagem que acreditava nunca mais rever. O retrato de um verão que havia enterrado dentro de si, como uma caixa trancada sem chave. Onde conseguiu isso? Sussurrou com a voz vacilante. Hoje, no restaurante, começou Marina. Atendi um senhor. Ele se chama Otávio. Tinha essa foto na carteira. Disse que era você. E que você desapareceu da vida dele há 30 anos. Sem aviso, sem adeus. Lúcia respirou fundo. Muito fundo. Com as mãos trêmulas, colocou a xícara de lado. Levantou-se lentamente da poltrona. Caminhou até a janela e encostou a testa no vidro. O ar da noite batia contra o rosto dela, trazendo lembranças que dormiam há décadas. Achei que esse capítulo da minha vida nunca mais voltaria, disse com dificuldade.
que ninguém jamais conseguiria ligar as peças. Mas agora, elas estavam todas sobre a mesa. Marina se aproximou devagar. Agora estavam frente a frente, mãe e filha, ligadas por sangue e por anos de silêncio. Duas mulheres com histórias entrelaçadas, mas marcadas por um vazio que nunca fora explicado. "Por que você nunca me contou sobre ele?" perguntou com voz calma, mas firme. Lúcia respirou fundo. Sua voz saiu serena, mas carregada por um cansaço antigo. Não do corpo, mas da alma. "Porque eu tive medo, Marina. Eu era jovem, estava apaixonada e, de repente, estava sozinha. O pai dele me enxergava como uma ameaça, como se eu fosse uma mancha na reputação da família dele. Quando fui embora, já estava grávida, e eu sabia, se ele soubesse, seria forçado a escolher entre você e tudo aquilo que o mundo esperava dele. E eu não queria que ninguém tivesse que escolher entre nós duas." Fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto vago da sala, como se revivesse cada palavra. "Eu não queria ser um peso na vida dele, nem permitir que você fosse um sacrifício. Então, guardei tudo para mim." Marina a escutava com o peito apertado. Dentro dela, uma mistura caótica de mágoa, compaixão, surpresa e compreensão. Nada daquilo era simples. Nenhum sentimento se sobrepunha totalmente ao outro. Mas todos eram reais. "Ele tinha o direito de saber", disse suavemente. "E eu também." Lúcia virou o rosto. Encarou a filha com os olhos marejados, o rosto completamente tomado por uma dor antiga. "Eu sei. Só que quando você tem 20 e poucos anos e tudo desaba, você toma decisões que carrega pelo resto da vida. E às vezes, quando tenta consertar, já parece tarde demais." O relógio na parede fazia um tic-tac discreto. Lá fora, o ruído dos carros passava como um pano de fundo indistinto. Dentro do apartamento, o tempo parecia suspenso. Marina estendeu a mão devagar e segurou os dedos da mãe, com delicadeza, como quem segura algo frágil demais para ser pressionado. "Mas agora não é tarde demais", disse com doçura. "Eu o encontrei, e ele quer te ver. Ele não sabe que você foi embora por amor. Ele passou todos esses anos achando que foi rejeitado." Lúcia fechou os olhos por um segundo, respirou fundo. Depois, abriu os olhos novamente e olhou para a foto sobre a mesa, como se finalmente tivesse coragem de encará-la. "Houve uma época em que eu sonhava com esse reencontro, mas com o tempo, eu comecei a temer que ele me visse como um erro, como alguém que fugiu por covardia, como uma lembrança indesejada." "Ele não te vê assim", respondeu Marina. "Ele ainda carrega a sua foto. Todos esses anos, ele nunca conseguiu esquecer." Lúcia ficou em silêncio, caminhou lentamente até a janela e apoiou-se no parapeito como se o ar da noite pudesse ajudá-la a respirar o passado. Ela parecia ouvir não apenas a voz da filha, mas as memórias que guardava em silêncio há tanto tempo. "Você quer encontrá-lo?" perguntou Marina com voz baixa. A resposta não veio de imediato. Depois de alguns segundos, Lúcia assentiu com a cabeça. "Quero, mas preciso de um dia, só um, para entender tudo dentro de mim." Marina assentiu, com leveza no olhar. "Ele esperou 30 anos, vai saber esperar mais um." No dia seguinte, Otávio chegou ao restaurante no horário exato. Usava o mesmo terno azul marinho, mas havia algo diferente nele. Os cabelos estavam mais alinhados, a postura mais tensa. Sentou-se na mesma mesa do canto, o lugar onde tudo havia começado, de onde podia observar tudo, mas sem chamar atenção. Pediu apenas um café, esperava. Marina se aproximou com passos lentos. Trazia a xícara fumegante nas mãos e um cansaço emocional estampado no rosto. Mas seus olhos estavam calmos. Sentou-se à frente dele, como se aquilo já fosse um hábito entre os dois. Colocou também 2 pratos sobre a mesa, hambúrguer com queijo e picles e uma porção generosa de fritas com molho cheddar. "Ela vai vir",
disse sem rodeios. Disse que precisa de um tempo para organizar tudo dentro dela, mas ela vai vir. Otávio apenas assentiu. Seus olhos fixaram-se na xícara diante dele e por um instante o vapor quente pareceu embaçar não só a porcelana, mas também suas certezas. Eu não sei o que vou dizer, confessou com voz rouca. Passei décadas tentando entender o motivo e agora que eu sei, ainda parece difícil respirar. Não se trata só de você, disse Marina com gentileza. Ela também carregou esse peso e achou que ninguém seria capaz de entender. O silêncio caiu sobre a mesa como uma brisa pesada. Otávio pegou uma batata frita, como se aquele gesto comum pudesse trazer alguma ancoragem àquele instante tão incomum. Mastigou devagar, os olhos fixos nos neons do letreiro refletindo no vidro da janela. E você? Perguntou de repente. O que você sente? Marina piscou. Não estava pronta para aquela pergunta. Nos últimos dias pensava em tudo, na mãe, no passado, em Otávio. Mas só agora percebia o espaço entre tudo isso, o espaço onde ela própria existia. Sinto como se tivesse aberto uma porta para outra vida, respondeu, olhando para a própria xícara. E eu nem sabia que essa porta estava trancada, até escancará-la. Agora não sei se quero entrar, ou só espiar por ela. Otávio a observou com atenção. Você não precisa aceitar nada, nem a mim, nem essa história toda. Marina balançou a cabeça devagar. Não é sobre aceitar, é sobre entender de onde eu vim. E talvez para onde eu posso ir agora. Não é que eu não queira, disse Marina com a voz baixa. É só que minha vida inteira meu pai era uma ausência, um espaço em branco. Agora, de repente, ele ganha um rosto, um nome, uma história. E esse vazio dói mais. Porque não é mais um nada. Agora tem contorno, tem voz. Ela ficou em silêncio por um instante, o olhar perdido no copo de refrigerante à sua frente. Depois, completou. Mas eu não estou com raiva, nem com medo. Só é muita coisa ao mesmo tempo. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse nada, apenas comiam em silêncio. A simplicidade do hambúrguer, o som distante da grelha na cozinha e o cheiro do café fresco criavam um refúgio íntimo. Aquele cantinho do restaurante parecia flutuar fora do tempo, como se o mundo inteiro estivesse em pausa para deixá-los respirar. Otávio sorriu com leveza. Você sabia que sua mãe adorava esse tipo de batata? Bem crocante por fora, macia por dentro. Ela dizia que batata sem alma não era batata de verdade. Marina riu, pegando uma frita do prato. Ela ainda fala isso, principalmente quando são fininhas demais. Ela olha com desdém e reclama baixinho. Otávio riu alto, pela primeira vez. Riu com aquele tipo de liberdade que só vem quando o peso de anos começa a se soltar. Marina sentiu os ombros relaxarem, como se algo dentro dela finalmente tivesse afrouxado. Já não via um estranho à sua frente. Via alguém que conhecia detalhes, pequenos, íntimos, preciosos, coisas que pertenciam só a ela e à mãe. E então, a porta do restaurante se abriu. Todos os clientes olharam automaticamente. Mas Marina soube, antes mesmo de virar a cabeça. Era Lúcia. Ela parou por um momento, sob a luz quente da entrada, usando um casaco azul marinho. Os cabelos soltos, os olhos percorrendo o salão com cuidado, até encontrarem Marina, e depois Otávio. Ambos se levantaram sem dizer palavra. Os olhares se cruzaram. Não houve saudações formais, nenhum olá, nenhum gesto ensaiado. Só aquele instante, puro, cru, cheio de história. Lúcia caminhou até a mesa, cada passo carregado de coragem. Parou diante de Otávio. Achei que nunca mais te veria, disse com a voz baixa, mas firme. E eu achei que morreria sem ouvir tua voz de novo, respondeu ele sem desviar o olhar. Ela sentou-se. As mãos trêmulas, mas os olhos claros, corajosos. Observou o prato, depois o café, e só então voltou a encarar Otávio. Você ainda tem o hábito de pedir tudo com queijo, comentou.
E você ainda toma chá sem açúcar. Ele respondeu, quase sorrindo. Ambos sorriram. Um sorriso tímido, terno, não de quem tenta reviver o passado, mas de quem encontra um ponto de paz dentro da memória. Marina permaneceu ali, em silêncio. Sabia que era apenas espectadora de algo sagrado. Um reencontro que não podia ser descrito nem ensaiado. Era a vida, crua, real, se reaproximando depois de 3 décadas de distância. Eu tenho tantas perguntas, murmurou Otávio. Mas antes de tudo, eu só preciso saber se algum dia... Lúcia pousou a mão sobre a dele com delicadeza. Pensei em você a vida inteira. Nunca passou um dia sem que eu me perguntasse como seria se você soubesse, se estivesse ao meu lado. Otávio fechou os olhos por um segundo, como se absorvesse cada palavra, como se quisesse guardá-las no fundo do peito. Você acha que a gente pode consertar isso? Lúcia hesitou. Olhou para Marina, que apenas assentiu em silêncio. Depois voltou-se para Otávio. Talvez não seja sobre consertar. Talvez seja sobre parar de fugir. Só isso. Lúcia não dormiu naquela noite. Ficou sentada na beira da cama, um chá frio entre as mãos, o olhar perdido no meio da penumbra. O encontro com Otávio havia reaberto não apenas o coração, mas também cicatrizes. E agora, tudo estava exposto. As lembranças vinham em ondas, algumas doces, outras doloridas. Durante anos, ela guardou cada memória como quem esconde cartas não enviadas, mas agora elas pertenciam também à filha. Não estavam mais só com ela. A porta rangeu suavemente. Marina apareceu no batente envolta em um roupão fino. Não disseram nada. Bastou um olhar. Não consegui dormir, murmurou Lúcia. Eu também não, disse Marina, sentando-se ao seu lado. Ficaram ali por alguns minutos, em silêncio. Até que Marina falou com ternura. Eu queria saber mais sobre vocês dois, sobre o que aconteceu de verdade. Lúcia inspirou fundo. Precisava daquele ar. Precisava da coragem que ele trazia. Eu tinha 22 anos quando conheci o Otávio. Trabalhava numa livraria no litoral sul. Às vezes fazia uns extras como garçonete, assim como você. Ele apareceu num dia qualquer, pediu um café e procurava por um livro que nem constava no catálogo. Começamos a conversar. Primeiro sobre literatura, depois sobre a vida. E um dia, sem perceber, ele já fazia parte dos meus dias. Fez uma pausa, com os olhos fixos num ponto distante. Ele não era como os outros. Tinha gentileza, mas também uma sombra no olhar. Como se carregasse o peso de um mundo inteiro sobre os ombros. A responsabilidade o cercava por todos os lados. Mas comigo, ele era leve. Marina escutava em silêncio, absorvendo cada palavra como se fosse um pedaço perdido de si mesma. Lúcia sorriu de leve. Eu me apaixonei. Pela primeira vez na vida, pensei que o mundo podia ser nosso, mas o mundo real era outro. E eu ainda vou te contar por que precisei partir. Lúcia fez uma pausa. Passou delicadamente os dedos entre os fios do cabelo e os prendeu atrás da orelha. Eu não sabia quem ele era de verdade, disse. Ele só me contou uma semana depois que vinha de uma família muito rica, dessas que já tem tudo planejado antes da criança nascer. Mas, comigo, ele era só ele. Sorríamos das coisas mais bobas. Íamos comer waffles perto do mar. Ele não fazia ideia de como era viver com simplicidade, e foi justamente isso que o fez me amar. E eu também o amei. Marina ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar com suavidade. O que aconteceu? Numa noite fomos jantar. Estávamos bem rindo de besteiras quando ele viu o pai. Parecia um acaso, mas não foi. Lúcia engoliu seco. O pai dele foi até lá só para encerrar o que chamava de capricho. No dia seguinte recebi uma carta. Não dele, mas do pai. Com ameaças claras. Se eu não sumisse, ele destruiria minha vida. Tudo o que eu tinha. Marina olhou para a mãe incrédula. E o que você fez? Fiz as malas.
Não disse nada ao Otávio. Eu já sabia que estava grávida. Tive medo que ele fosse forçado a escolher, e eu não queria que você começasse a vida sendo uma escolha difícil. A voz de Lúcia falhou. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela as segurou com a força de quem chorou por dentro durante décadas. Nunca quis te ferir, Marina. Só queria proteger vocês dois. Me escondi por amor. Mas o preço foi me odiar todos os dias por ter desaparecido sem dar nenhuma explicação. Marina abraçou a mãe. Sentiu o corpo dela tremer. E ali, naquele gesto, compreendeu que Lúcia não carregava só a dor da ausência, mas a culpa, o peso de ter se calado por tantos anos. Agora, tudo fazia sentido. O jeito duro, o silêncio, o medo. Eu sei, mãe, e obrigada, mas agora não precisamos mais esconder nada. Nem sobre ele, nem sobre nós. As palavras pairaram no ar como pequenas velas em um rio calmo, delicadas, mas brilhantes. No dia seguinte, Lúcia tirou folga do trabalho. Escolheu com cuidado um vestido guardado há anos para uma ocasião especial, mas que nunca tivera coragem de vestir. No dedo, colocou o antigo anel da avó, o mesmo que Otávio lhe dera antes da despedida. Um símbolo de algo que deveria durar além do tempo. O reencontro aconteceu em um banco de praça, perto do restaurante onde Marina trabalhava. Foi ideia de Otávio. Queria um lugar sem paredes, sem formalidades. Um lugar onde as palavras pudessem correr livres como o vento. Lúcia chegou com o coração acelerado. Otávio já a esperava. Levantou-se ao vê-la, mas não deu um passo sequer. Esperou. Como se dissesse com o gesto: "Você vem se quiser, no seu tempo." Ela se aproximou, parou diante dele e sorriu levemente. "Obrigada por ter vindo", disse ele. "Acho que chegou a hora de pararmos de viver só nas lembranças", respondeu ela. Sentaram-se lado a lado. O som das folhas ao vento, risadas infantis ao longe e o calor do sol filtrado pelas árvores envolviam o momento com uma paz suave. "Eu tentei te encontrar", disse Otávio. "Escrevi tantas cartas." "Nenhuma chegou", murmurou Lúcia. "Achei que você tivesse desistido, que preferiu não saber. Eu nunca desisti. E agora que eu sei, não quero perder mais tempo." Ela o olhou, e no olhar dele não havia culpa, só verdade e vontade de estar, de continuar. "Ainda há tanto a dizer", disse Lúcia com honestidade. "E eu espero ter tempo para ouvir tudo", respondeu ele, num sussurro sereno. Na troca de olhares que veio depois, já não havia medo, nem mágoa. Havia uma maturidade silenciosa e algo que nem os dois sabiam definir: paz. Marina chegou em casa no fim da tarde, trazendo 2 copos de chá de gengibre. Um para ela, outro para a mãe. Já se passavam 2 dias desde o reencontro. E mesmo sem terem conversado sobre tudo, havia um novo tipo de silêncio entre elas. Um silêncio calmo, que não escondia, apenas acolhia. Ela colocou a bolsa na cadeira e olhou para o quarto. A porta entreaberta. Lúcia estava sentada no chão, diante de uma caixa de papelão antiga. Marina reconheceu na hora a caixa que sempre esteve no alto do armário, marcada apenas com as iniciais LM. Lúcia Martins. Era proibida por décadas. "O que você está fazendo?", perguntou Marina, encostada no batente. "Abrindo o que escondi de você a vida inteira", respondeu Lúcia sem ironia. "Quer me ajudar?" Marina se ajoelhou ao lado dela. O cheiro de papel antigo, tecido envelhecido e algo que lembrava maresia invadiu o espaço. Dentro da caixa, cartas. Dezenas, talvez centenas. A maioria ainda lacrada. Selos desbotados, fotografias, um bilhete de trem com destino a Santos, um pequeno caderno preto. "Essa letra é dele?", perguntou Marina, pegando uma das cartas com cuidado. "É. Ele me escreveu por meses. As cartas chegavam no endereço antigo. Só as peguei 1 ano depois. Mas naquela época, eu não conseguia abrir. Cada uma parecia um espelho da minha covardia. Então, guardei tudo e fui empurrando os dias.
os meses, até virar silêncio. Marina abriu o caderninho. Na primeira página, lia-se: para ela, se um dia eu desaparecer. Virou algumas folhas. Eram desenhos feitos a lápis, retratos de Lúcia, simples, mas cheios de sentimento. E no meio deles, uma única palavra escrita em letras grandes: Marina. Ela parou, tocando o papel como quem toca uma cicatriz. Ele já pensava em mim? Perguntou, sem conseguir conter o espanto. Lúcia assentiu. Dessa vez, sem lágrimas. Esse nome escolhemos juntos, na última noite. Falamos sobre o futuro como se ele estivesse ali, ao alcance das mãos. Eu já me sentia estranha, enjoada, mas não sabia o motivo. E ele disse: se um dia tivermos uma filha, quero que ela se chame Marina, porque esse nome soa como o mar, como alguém que chega para trazer paz. Um calor percorreu o peito de Marina. Ela não conhecia aquele instante, mas sentia como se o tivesse vivido. Então não foi por acaso. Nunca foi, disse Lúcia. Nunca te contei, mas escolhi esse nome porque não consegui esquecê-lo. Você nasceu quando ele partiu. Era o começo para mim e o fim dele. Quis deixar um traço do que foi verdadeiro. O celular vibrou. Marina levantou-se e olhou o visor. Era Otávio. Alô? Estou por perto. Você tem um tempinho? Queria te mostrar algo, só nós dois. Alguns minutos depois estavam sentados em uma cafeteria discreta perto do metrô. Otávio carregava uma pequena pasta de couro. Com cuidado, retirou 2 fotos. Uma, Marina já conhecia. A outra era nova. É você, disse ele mostrando a imagem. Você me mandou essa foto sem querer. Mas quando olhei, eu senti algo. Não era só o rosto, era a sua presença. E agora que sei quem você é, queria saber mais sobre você. Não só como filha, mas como mulher, quem você se tornou. E Marina, pela primeira vez, não desviou o olhar. Eu nunca tive um pai, disse Marina com a voz firme, mas tive uma mãe que lutou por 2. Agora, eu quero saber como é ter os 2. Não sei o que isso vai significar ainda, mas estou pronta para tentar. Otávio tirou da pasta um envelope e o colocou suavemente sobre a mesa. Esse é o formulário do teste de DNA, disse com serenidade. Se você quiser fazer, eu também quero. Mas não é obrigatório. Aqui dentro, apontou o peito, eu já sei a verdade. Marina pegou o documento com cuidado. Seus olhos percorriam os campos em branco, mas a mente estava focada nas palavras dele e no que tudo aquilo simbolizava. Vamos fazer, respondeu. Não porque eu precise provar algo, mas porque quero fechar uma porta que ficou entreaberta por tempo demais e abrir outra, que finalmente pode ser minha. Por um instante, se olharam não como pai e filha, mas como 2 seres humanos que haviam escolhido um ao outro. Escolhido, apesar do tempo, apesar do que foi perdido. Entre eles, 2 mundos, mas um só nome. Os passos de Marina ecoavam baixinho pelo corredor branco da clínica. Em uma das mãos, uma pequena carta fechada, leve no papel, mas com o peso de toda uma vida, o resultado do teste. Ela podia abrir a qualquer momento, mas não conseguia. Ao seu lado, caminhava Otávio, silencioso, mas presente, não apressava, não pressionava. Sua simples companhia era suficiente para que Marina não se sentisse sozinha. Do lado de fora, caía a primeira neve do ano. Os flocos brancos pousavam sobre os ombros do casaco dele e entre os fios do cabelo dela. Mas nenhum dos 2 parecia notar. Pararam diante de um banco de praça, próximo à clínica. Você pode abrir agora ou nunca, disse Otávio, calmo. Mas seja qual for o resultado, eu não vou a lugar nenhum. Marina assentiu devagar. Apertou um pouco mais a carta. Eu quero saber, não por confirmação, mas por mim, por essa resposta que me faltava desde que nasci. Eu fui uma pergunta por tempo demais. Sentaram-se lado a lado. Ele a deixou confortável sem invadir o espaço, respeitando o ritmo dela.
Com mãos cuidadosas, Marina abriu o envelope. Tirou o papel com delicadeza, como se revelasse algo sagrado. Leu a primeira linha, depois a segunda, até que seus olhos encontraram a frase definitiva. Probabilidade de parentesco, 99,99%. Relação, pai biológico. O ar prendeu-se em sua garganta. As lágrimas vieram, mas não eram de dor, eram de alívio. Um alívio tão profundo que parecia antigo, como se estivesse esperando por ela há anos. Ela entregou o papel a Otávio sem dizer nada. Ele leu, respirou fundo e apertou a folha contra o peito, fechando os olhos, como se deixasse ir o peso que carregava a vida toda. Quando olhou de novo para Marina, sorriu. Um sorriso pequeno, contido, mas cheio de gratidão. Obrigado por me deixar estar aqui, sussurrou. Ela sorriu de volta, os olhos úmidos. Achei que, quando descobrisse, tudo mudaria, que eu me sentiria outra pessoa. Mas, na verdade, eu nunca fui tão eu como agora. Um vento frio soprou. Otávio tirou o cachecol e ofereceu a ela. Ela não precisava, mas aceitou, porque naquele gesto não havia piedade. Havia afeto, um carinho silencioso de pai que estava apenas aprendendo a ser presente. Sua mãe sabe que pegamos os resultados hoje? Ele perguntou. Sabe. Ela disse que esperaria minha decisão, que queria que eu lesse sozinha. E decidisse o que fazer. E o que vai fazer? Marina se levantou. Pegou o celular do bolso do casaco, tirou uma foto do documento e enviou à mãe, sem nenhuma legenda. Não era necessário. Segundos depois, o visor acendeu com a resposta. Esperei por essa verdade a vida inteira. Venham os dois para o jantar. A casa estava tomada por um cheiro acolhedor de legumes assados, maçã com canela e pão fresco saindo do forno. Lena preparou tudo como nos tempos de infância de Marina. Toalha vermelha, pratos descombinando, velas pequenas em potes de vidro. Um cenário simples, mas com alma. Quando Otávio cruzou a porta com um buquê de tulipas amarelas nas mãos, Lena sorriu, mas não se apressou. Seus olhos encontraram os dele bem no meio da cozinha, e algo invisível entre eles se abriu de novo. Não houve grandes palavras, só gestos. Ela recebeu as flores, tocou levemente a mão dele. E naquele toque, Marina percebeu algo que não via há anos: ternura. Sentaram-se à mesa. Primeiro em silêncio, depois, aos poucos, as vozes voltaram. Lena serviu a sopa, ofereceu fatias do pão, e Otávio contou uma história antiga, como ela jurava saber andar de patins, mesmo sem nunca ter tentado. Marina riu, e Lena escondeu o rosto entre as mãos, balançando a cabeça, rindo junto. Aquela risada era diferente. Não era nervosa, nem contida. Era quente, era verdadeira. Após o jantar, Lena trouxe uma pequena caixa de madeira. Entregou a Marina com cuidado. Isso era seu. Antes mesmo de você nascer, guardei como um tesouro. Esperei o momento certo. Dentro, um medalhão de prata com a letra M, gravada na parte interna. Ao lado, uma chave minúscula e um bilhete antigo, em caligrafia delicada. Quando você estiver pronta, abra a porta que sempre temeu. Marina olhou para a mãe, depois para Otávio, e entendeu. Aquela chave não era para uma fechadura física, era para uma parte dela mesma. Uma parte que sempre existiu, mas que ela nunca soube acessar. Até agora. Otávio a envolveu com o braço, num gesto leve, respeitoso. O abraço de alguém que não queria ocupar lugar nenhum, apenas estar. E Lena, pela primeira vez em muitos anos, já não parecia sozinha. A primavera chegou antes do previsto. A neve derreteu sem aviso. As calçadas ficaram limpas. As manhãs voltaram a ter brilho. O ar tinha cheiro de recomeço. No restaurante, a luz do sol entrava pela vitrine e aquecia o balcão. Marina ajeitava os cabelos no coque, ajeitava o avental e olhava para o lado de fora, onde as pessoas passavam sem pressa, com cafés na mão e um sorriso no rosto. O relógio marcava 11h47. Faltavam 13 minutos para sua pausa.
E exatamente ao meio-dia, Otávio viria buscá-la. Ele não era mais só um cliente, e tampouco um estranho que, por acaso, se sentou na sessão dela. Agora, Otávio fazia parte da vida de Marina de um jeito silencioso, mas firme. Todo domingo tomavam café juntos, ora na casa dele, ora na dela. Ele a levava a exposições de arte, falava sobre lugares que ela só conhecia dos livros. Em troca, Marina mostrava seus desenhos, histórias que há anos mantinha escondidas em cadernos velhos e folhas amareladas. Pela primeira vez, alguém queria de verdade vê-las. Mas naquele dia, ele não viria sozinho. O sino da porta soou pontualmente ao meio-dia. Otávio entrou com um leve sorriso e olhou ao redor, como sempre fazia. Marina já vinha ao seu encontro, mas parou subitamente ao notar quem estava ao lado dele. Lúcia. A mãe usava um vestido claro, florido, e carregava o casaco dobrado sobre o braço. Caminhava com leveza e segurança, passo a passo, ao lado de Otávio, como se, pela primeira vez na vida, se sentisse no lugar certo. Marina saiu de trás do balcão e abraçou os dois. Em seguida, sentaram-se juntos, na mesma mesa onde tudo começou. O hambúrguer, as fritas douradas e a clássica cola com canudo listrado voltaram à mesa. Mas agora, nada tremia, nenhuma mão vacilava. A foto no interior da carteira não era mais um segredo, era uma ponte, um começo. Tenho algo para te dar, disse Otávio, abrindo a pasta de couro. Ou melhor, uma proposta. Marina arqueou as sobrancelhas. Ele retirou uma fina pasta com um logotipo desconhecido. No topo da capa lia-se: Projeto Marina Café, um lugar com alma. O que é isso? Ela perguntou surpresa. Você me disse uma vez que sonhava com uma cafeteria. Um espaço seu onde as pessoas pudessem sentar, conversar, tomar café, com seus desenhos nas paredes, onde você seria não só garçonete, mas artista e dona do lugar. Lembra? Marina apenas acenou com a cabeça sem conseguir falar. Encontrei um ponto comercial a 3 quarteirões daqui. Pequeno, precisa de reforma, mas tem janelas enormes e piso de madeira. Quero comprá-lo, não para mim, mas para você e com você, não como investimento, como um presente, de pai para filha. Lúcia segurou a mão de Marina. Ela ainda não dizia nada, mas os olhos já brilhavam. Esse é o seu futuro, minha filha. E se quiser, pode começar agora. Dessa vez, você não vai mais caminhar sozinha. Marina deixou que as lágrimas caíssem. Sorria. Um sorriso aberto, vulnerável, cheio de luz. O tipo de sorriso que ela não dava há muitos anos. Só com uma condição, disse com voz embargada: que eu possa servir batatas com alma. Os 3 riram, e naquela risada havia tudo: passado, perdão e recomeço. Alguns meses depois, o letreiro Marina Café já enfeitava a entrada do charmoso espaço, com janelas altas e luzes delicadas penduradas no teto. O aroma de café fresco, canela e pão de banana recém-assado preenchia o ar. Nas paredes, os desenhos de Marina contavam histórias sem precisar de legenda. O retrato de uma mulher olhando pela janela, um homem com um retrato nas mãos, rostos de desconhecidos que pareciam dizer tudo com o olhar. No canto, um piano. Às vezes, Otávio tocava ali à noite, quando o salão já estava quase vazio. Lúcia servia chá com um sorriso calmo, aquele mesmo sorriso que um dia foi sufocado pela dor. E Marina caminhava entre as mesas com seu avental florido e o inseparável lápis atrás da orelha, pronta para anotar um pedido ou uma ideia. Certo dia, um garotinho entrou com a mãe. Parou diante de um dos desenhos na parede. Um retrato de Lúcia, jovem e sorridente. Quem é essa moça? Perguntou, puxando a mãe pelo braço. Marina ouviu de longe. Aproximou-se devagar e respondeu: é uma mulher que teve coragem de amar, mesmo quando o mundo disse que não podia. Naquele instante, ela entendeu.
Aquela tarde no restaurante, quando viu a foto de sua mãe na carteira de um estranho, não foi um acaso. Foi uma porta para o passado, para a verdade, para a vida. E todos eles, Lúcia, Otávio e ela, deixaram de ser perguntas soltas no mundo. Tornaram-se resposta, uns para os outros, porque, às vezes, basta um único olhar, uma imagem, e tudo pode recomeçar. Às vezes, passamos a vida inteira procurando a parte que falta, sem perceber que a resposta está no reflexo dos olhos de alguém, no som de um nome esquecido, no gesto simples de quem permanece. Só quando paramos de fugir da verdade é que começamos, de fato, a viver. Se você acredita que um reencontro pode mudar destinos, que a verdade pode curar feridas e que nunca é tarde para recomeçar, inscreva-se no canal e acompanhe histórias como esta, que tocam o coração e nos lembram que há sempre uma nova chance esperando.